E aí pessoal, tudo bem? Preparados para o spoiler do Enem? Bom, eu sou o professor Doug, professor de física aqui do Estude, e eu vou comentar sobre física no Enem. A gente sabe que a física está no caderno de Ciências da Natureza e Matemática, prova que ocorre no segundo dia, lá no outro domingo. E a gente sabe também que essa prova contém 90 questões, sendo que 45 questões são Ciências da Natureza. E dessas 45, aproximadamente 15 questões são de física. Só que um detalhe que eu digo para vocês, algumas questões de física, ou melhor dizendo, alguns conteúdos podem complementar as questões de matemática. Não significa que elas são de física, mas elas podem estar lá envolvidas como contexto daquela questão. Aí vem aquela pergunta, mas professor, como que a gente faz para estudar física para o Enem? Como que a gente faz para mandar bem em física no Enem? Primeira coisa, esquece aquela questão de só memorizar fórmulas. Só memorizar fórmulas pode ser que não faça você melhorar seu desempenho. Alguns procedimentos são extremamente importantes para você conseguir mandar bem. Eu coloquei eles aqui, 1, 2 e 3. O 4 eu já comento com vocês. Começando pelo 1, você tem que saber ler física. Você tem que saber como alguns comandos são necessários para você resolver o exercício. Então, interpretar e identificar esses comandos são extremamente importantes, necessários. Por exemplo, o exercício fala para você que uma partícula está em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, a gente sabe duas coisas. Uma, que a força resultante, a soma de todas as forcinhas naquele corpo, dá zero. Segunda coisa, ou esse corpo está parado, ou esse corpo está em MRU, primeira lei de Newton, lei da inércia. Mais uma coisa, é importante que você saiba ler tabelas e gráficos, até se expressar em tabelas e gráficos. O Enem cobra demais isso de você, certo? Outra coisinha que é muito importante, quando você vê nossas aulas, você vê o conteúdo, que você após as aulas saiba explicar o conteúdo. Como assim explicar o conteúdo? Tem algumas formas. Você pode montar um resumo ou uma síntese da aula, da maneira como você compreendeu. Você pode falar. Como assim falar, professor? Você vai se assustar um pouquinho, mas uma das formas de você explicar o conteúdo é você explicar para si mesmo. Em alguns casos, até falar para si mesmo. Vai parecer que você está falando sozinho? Vai, mas vai te ajudar. Porque é importante que em alguns momentos que você explica, você vai perceber que vai ter falha na sua explicação. E aí, nesse momento, você vai procurar o nosso conteúdo. E aí vai sanar essas dúvidas. Mas uma coisa que a gente pode usar é o mapa mental. Só que tem um detalhe. O mapa mental, ele é todo colorido, tem várias informações, mas algumas são extremamente importantes, tem que conter no seu mapa mental. Quando você usa aquele conteúdo? Para que você usa aquele conteúdo? Quais condições eles se aplicam? Quais exemplos a gente usa que a gente pode evidenciar aquele conteúdo? Isso tem que aparecer no seu mapa mental, porque aí a fórmula vai ter sentido. Você vai criar o que a gente chama de significado. Mais uma coisa que alguns alunos não fazem e eu vejo isso como delicado, ou melhor dizendo, perigoso para o aprendizado do aluno. Não fazer algum desenho, não fazer alguma representação, às vezes pode dificultar a assimilação daquele conteúdo. Então, abuse de figuras. Quando você está aprendendo algum conteúdo de física, seja mecânica, elétrica, use figuras para você entender. Isso pode ajudar você a assimilar muito bem o conteúdo, certo? E aí, chegando num nível um pouquinho mais difícil, que é quando você lida com exercícios um pouquinho mais complexos, com uma dificuldade um pouco maior, algumas coisas são necessárias para a resolução desse problema. Primeiro, o identificar, que está ligado à leitura. O segundo, o aplicar, que está ligado à parte que você explicou. Você vai aplicar aquele conteúdo. Aí você pode calcular e o representar. O representar é muito delicado. Por quê? Você vai ter situações que você vai resolver o problema e o exercício vai pedir, ou ele vai dar as alternativas, onde você vai ter que representar, ou melhor dizendo, assinalar a alternativa correta que representa corretamente a situação do problema. Isso pode acontecer num exercício de mecânica, um gráfico de velocidade por tempo, lá da cinemática, pode acontecer num circuito elétrico, onde você tem que representar o circuito elétrico adequado, ou pode aparecer numa situação de ótica, num exemplo de refração ou de lentes, qual é a mais adequada. Então, para você chegar aqui, você tem que passar por tudo isso, certo? Te garanto que se você fizer tudo isso, você vai mandar muito bem em física, você vai estar muito bem preparado em física. Mas você fala assim, mas professor, quais são os assuntos que mais caem de física no Enem? Pessoal, a física, como eu disse, ela tem 15 questões, mais ou menos. Dessas 15 questões, algumas questões elas são pontuais, cai ano sim, cai ano não. Outros assuntos aparecem de forma recorrente. E eu coloquei 3 assuntos aqui que aparecem todos os anos.
Eletrodinâmica aparece todos os anos para vocês e ela cobra a representação de circuito elétrico, seja série, seja paralelo, cálculos de potência, resistor equivalente. Então, eletrodinâmica cai bastante. Outra coisa que cai bastante é energia. Só que energia é uma coisa muito ampla. Desde energia mecânica, sistema conservativo, não conservativo, trabalho de uma força. Outra coisa que pode cair é energia em termo, em quantidade de calor sensível, quantidade de calor latente, sistema isolado termicamente, trocas de calor. E também pode aparecer em eletricidade, que é energia dissipada potência dissipada de um resistor ou a potência total de um circuito. Outra coisa que aparece muito pra gente é ótica e ondas. Só que esse daqui tem um detalhezinho. Se você souber explicar muito bem o conteúdo, principalmente os fenômenos de ótica e ondas, você vai mandar muito bem nas questões. Porque das últimas vezes que a gente viu o Enem, as questões que aparecem de ótica e ondas é simplesmente aplicações, ou melhor dizendo, conhecimento sobre os fenômenos, tanto de ótica quanto de ondulatória. Beleza? Pessoal, para fechar, duas coisinhas. Primeiro, durante esse ano, até a prova, mantenha a sua organização, siga nosso plano de estudos feito para você. Segunda coisa, quando você for fazer os exercícios, quando você estiver estudando, não apague o seu raciocínio. Ah, errei. Não apaga. Veja nossas resoluções e compare. Porque às vezes você teve uma ideia muito boa, não jogue ela fora. Mande para a nossa monitoria, tire suas dúvidas. Tudo bem? O que eu posso dizer para você é, confie no seu trabalho. Nunca olhe para o vizinho, não compare. Confie, faça o seu estudo. Lembre-se que o estudo ele é a longo prazo. E eu te garanto que no final do ano você vai colher bons frutos. Beleza? Beijo enorme e até a próxima.